Olá, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa. Hoje temos uma convidada. Temos uma convidada especial. Política, uma deputada federal, Tabata Amaral. Ela faz parte de uma geração que quer dar uma nova cara para o Congresso Nacional. A Tabata é filha de um cobrador de ônibus e de uma diarista. Foi criada aqui em São Paulo, na Vila Missionária, uma periferia da capital, e se graduou em Ciências Políticas e em Astrofísica em Harvard, nos Estados Unidos. Ela tem 25 anos e ocupa seu primeiro cargo em Brasília. Gostei do seu cabelo, Mariana. Obrigada, Tá tô muito deixando bonito. crescer. Muito bonita, muito bonita. E também, como esse aqui é um programa de mulheres inteligentes e homens românticos, teremos Oba! aqui a música de Maurício Manieri para dar aquele tom romântico, né? Maurício Manieri, música de novela. Como dizem por aí, as mina pira. É, sextou. Vamos começar com a Tabata. Oi, Tudo bem-vinda. bom? Obrigada Sabe pelo que eu convite. acho que o primeiro vídeo seu que eu vi, você não aparecia, mas tinha só o áudio de uma pergunta sua para o Círio e ele falava, o que você faz? Astrofísica, era você? Era eu, lá em Perguntando 2016. para o Ciro Gomes, em Harvard, sobre política, né? Eu estava terminando a faculdade, eu fui uma das organizadoras da Brazil Conference que ele estava organizando, e eu queria saber que dicas que ele tinha, opinião para quem queria participar da política de alguma forma. O que o Círio te respondeu? Ele estava um pouco pessimista na hora. Ele falou, olha, não sei se eu recomendaria. E aí ele começou a falar o que a gente podia fazer e tudo. Mas a gente gastou uns bons minutos falando de astrofísica. Porque ele, como estudioso de muitas coisas, queria debater buracos negros e multiverso e por aí Imagino vai. que você deve ter pirado com a imagem do buraco negro que os cientistas revelaram recentemente, né? Significou muito para mim, não só porque é uma conquista gigantesca para a ciência, mas porque é a primeira vez que uma das mulheres que contribuíram veio à luz. Mulheres sempre contribuíram, e muito, mas elas ficam ali nos bastidores, não aparecem tanto. Então, ver o buraco negro e uma cientista mulher valorizada, jovem, para mim fala de uma ciência um pouco mais diferente. É, sim, ela estudava no MIT, foi ela que criou Todo o o programa algoritmo que para conseguiu- pegar Aham. todos os pedacinhos das imagens feitos ao redor do mundo. É impressionante, eu também fiquei bem contente. Eu fiquei com essa- orgulhosa. É, eu também, eu também. Vamos começar com as perguntas para Tabata Amaral, com Mauro Taliaferri. Olha só, chegaram duas perguntas, deputadas, bastante parecidas aqui. O Juan Romero e a Fátima Bezerra estão perguntando como lidar com críticas de pessoas da própria esquerda pelo fato de você divergir da esquerda em alguns pontos. A Fátima também pergunta, deixa eu rodar aqui rapidinho. Tá sem óculos, a velhice chega para todos. Estou espremendo o olho aqui para ler. Pergunta ela sobre a pressão que as pessoas fazem para se definir como de esquerda ou de direita. Juan e Fátima, certo? Acho que primeiro, obrigada pela pergunta. Hoje poucas pessoas perguntam e muitas saem afirmando, né? Então, perguntas eu gosto bastante. Respondendo ao que ela trouxe, eu acho que o melhor de ser ativista pela educação é que eu já comprei algumas brigas. E não é a primeira vez, nem será a última. Então, são pelo menos uns 3 anos lidando com fake news, com difamações, etc, etc. E o que eu aprendi com essa experiência é que as pessoas elas se incomodam, e isso a psicologia explica, quando elas veem uma coisa que é um pouco menos familiar, que é difícil de classificar. Eu venho da periferia, mas não sou uma pessoa típica da periferia. Eu Não tive é oportunidades, negra. não sou É. negra, não tenho a dificuldade para conseguir emprego que meus colegas têm. Muitas das minhas amigas já engravidaram, já casaram, estão desempregadas. Eu tive oportunidades que mais ninguém teve ao meu redor, e eu tenho muita consciência disso. Mas eu também não sou a pessoa típica de Harvard. Eu não fui em parque, eu não fui em museu, eu trabalho desde pequenininha, assinei minha carteira lá muito jovem. Não foi seu pai e sua mãe que te mandaram para Harvard com tudo Não, pago? foi bolsa da faculdade, eu trabalhei nos 4 anos como babá, recepcionista. Então, as experiências são diferentes, o linguajar é diferente. E aí eu me considero de centro-esquerda, defendo a educação, falo do combate à desigualdade, mas prezo por aquilo que funciona. Falo de gestão, falo de eficiência. Então, eu acho que tudo isso sozinho é muito coerente, mas o pacote é difícil de classificar. E as pessoas se incomodam e aí a gente fica batendo para todo mundo entrar na caixinha que a gente desenhou. Aí ficam e te eu vou- cobrando um rótulo, né? Ficam, só que eu não posso deixar meu trabalho ser motivado por isso. A gente está falando de coisas gravíssimas em educação, por exemplo. Se eu for olhar para comentários de redes sociais para robô,
eu vou fazer só isso da minha vida. Então, me entristece, eu sinto muito, vou explicar cada vez melhor o que eu penso, mas não é isso que determina como eu Agora, ajo. Tabata, você ficou muito conhecida, muito mais conhecida e ganhou visibilidade nacional quando você, na Comissão de Educação, praticamente confrontou o ministro da Educação, na época, o Ricardo Vélez, dizendo, mas isso aqui que o senhor está apresentando não é um projeto, isso aqui é uma carta de intenções e eu acho que o senhor deveria sair. Ele acabou sendo demitido algumas semanas depois. O substituto é melhor? Eu acho que isso o tempo vai dizer para a gente. Temos o benefício da dúvida, mas eu tenho algumas preocupações. E eu tenho algumas preocupações em 3 sentidos. Independente de quem está ali, ele chega com 3 meses e meio de atraso. Educação é uma pasta muito complexa, com muito financiamento, com muitas pessoas empregadas. É o maior problema do Brasil, na minha opinião, e ele herda muito pouco do Vélez, muito pouco ou quase nada. 3 meses e meio de atraso. É um desafio de gestão. Trabalho mesmo, herda quase nada, né? É trabalho, assim, as avaliações paralisadas, o Enem ameaçado, os principais programas travados, engavetados no MEC, sem discussão sobre financiamento. O Enem ameaçado por causa da gráfica? Por causa da gráfica e por uma questão de planejamento também. Quando a gente pega as principais linhas e tarefas do Ministério da Educação, a gente não tem um calendário de entregas. A gente não tem as coisas que já deveriam ter sido feitas. Então, tanto que lá na Câmara, a gente aprovou uma comissão externa para acompanhar o MEC. Porque não dá para eu esperar mais 3 meses e meio, avaliar e falar, não foi feito nada, não vai ter Enem, a gente não vai analisar a alfabetização, não vai cuidar de professores. Então, a gente tem que acompanhar muito porque é difícil. E aí, qual que é a minha preocupação? Um bom gestor se rodeia de pessoas que têm muito conhecimento técnico. Ele não precisa saber tudo de educação, mas quem trabalha com ele precisa. E a gente continua vendo as mesmas indicações ideológicas, a gente continua vendo a mesma fumaça sobre temas que não importam. E esse é o meu ponto. Eu discordo de quase tudo que eles estão falando aí, mas não é meu ponto, é que não importa. E rouba um espaço que a educação não tem, sabe? Então, dou o benefício da dúvida, tem experiência em gestão, mas ele está na situação mais difícil de qualquer ministro que já começou, é muito atraso, e ele está dedicando mais energia com ideologia do que eu acho que ele tem espaço. Quais seriam as prioridades ou quais deveriam ser as prioridades agora, além do Enem e da questão da gráfica? Claro. Primeira coisa, a gente precisa implementar a reforma, a base comum curricular, que foi discutida, foi consensuada, etc. Só que agora a gente tem que pegar 5.570 municípios, 26 estados, o DF e adaptar para um currículo. Os municípios precisam de ajuda. O MEC tinha um planejamento para fazer isso, paralisado. A gente tem que falar da reforma do ensino médio também. Foi desenhada a diretriz, a gente sabe que o ensino médio, ele está falhando. Cada vez tem menos jovens querendo terminar o ensino médio, não faz sentido, travado também. Política Nacional de Formação de Professores. A gente tem informações muito deficitárias, muito deficientes, que são muito mais teóricas do que prática, que permitem cursos inteiros à distância, para a profissão mais difícil que eu conheço, que é a de professor, que são muito pouco especializadas. Então, quem é pedagogo tem a mesma formação de quem vai ser coordenador, vai ser gestor, etc. Então, Política Nacional de Formação de Professores, de valorização. E aí eu chego no quarto, que para mim é o mais importante, financiamento da educação. O Fundeb? O Fundeb. E a gente tem que se apropriar desse tema. O Fundeb, ele cobre hoje, de cada R$10 da educação básica, 6 estão sendo regulamentados pelo Fundeb, financiados pelo Fundeb. É transporte escolar, é infraestrutura, formação de professores, salários, tudo que importa na educação básica. E o Fundeb que a gente tem vence no próximo ano. Vence em 2020? Vence em 2020. E se a gente não faz um novo Fundeb, não coloca na Constituição, a gente vai deixar desamparado vários municípios, sendo que a grande maioria deles hoje tem menos de R$400 por aluno mês, para dar conta de tudo da educação, de salário e infraestrutura. Então, é uma coisa muito urgente. O MEC não fez essa discussão ainda. A gente tem uma proposta no Congresso de colocar na Constituição, fazer mais redistributivo, aumentar a participação da União. Só que o Ministério da Economia, que é quem opinou sobre o Fundeb até hoje, tem uma visão muito simplista de que tem muito dinheiro para a educação. E aí não olha para a desigualdade, não olha para professores. Então, essas são minhas maiores preocupações. Se eu pudesse resumir, e a gente tem que acompanhar. Não dá para esperar mais 3 meses e meio, não.